governará. Haveria um conflito entre marido e mulher decorrente da queda. Por isso, nós enfrentamos dificuldades no casamento. Isso é um resultado da queda. Há um rompimento, não há um relacionamento. Nós não conhecemos ninguém que consiga vivenciar um relacionamento perfeito com seu cônjuge, porque isso é um resultado irremediável da queda. Nós também vemos uma divisão, ali o item 4, a divisão que é chamada de uma divisão antroecológica, a divisão entre o homem e a natureza. O homem está em conflito com a natureza constantemente. Nós percebemos isso: maldita é a terra por tua causa, ela produzirá cardos e abrolhos. Então nós vemos isso, e nós vemos uma guerra constante entre o homem e a natureza. Não há paz entre nós, não há paz entre nós e os animais, não há isso, não existe isso. Os animais têm medo de nós, nós temos medo dos animais. Isso tudo é decorrente do pecado, dessa divisão que houve por causa da queda. E por último, há uma divisão dentro da própria natureza. Natureza com natureza. Vocês veem ali um lobo e uma ovelhinha. Eles nunca se deram bem. Nunca. Nunca foram amigos. Nunca. Há uma divisão, há um rompimento ali também. Tudo isso, essa realidade que nós vivemos e que nós achamos natural, na verdade nada disso era para existir. O que acontece é que a palavra de Deus diz que todas essas divisões, todos esses rompimentos vão desaparecer um dia. Quando o Senhor voltar e inaugurar a sua nova criação, o seu reino, então haverá uma restauração completa disso tudo, haverá paz. Haverá paz dentro do homem, paz no relacionamento do homem com Deus, paz perfeita, paz no relacionamento entre as pessoas, paz na natureza haverá. Isaías fala que o leão comerá palha como boi, o lobo e a ovelha andarão juntos. Tudo isso é a restauração, é o que nós chamamos, eu já ensinei para os irmãos essa palavra, é a palingenesia. Uma palavra difícil de falar, né? Mas que os irmãos têm que decorar, uma palavrinha que tem que decorar, vale a pena decorar, porque ela consubstancia a nossa esperança, é a palingenesia, é o recomeço, é a nova criação, é o novo início. Nós aguardamos isso, o tempo em que os 5 rompimentos, as 5 divisões deixarão de existir. O que fazer hoje? O que fazer hoje? Hoje, nós podemos tentar reduzir um pouco o impacto dessas divisões. Como? Isso só pode acontecer se nós formos cristãos. Só. O homem crente, ele consegue reduzir o impacto dessas divisões, ele consegue experimentar uma cura substancial nessas divisões. Como? Bem, o homem crente, em primeiro lugar, ele tem o seu relacionamento com Deus restaurado. A primeira divisão da queda, ela sofre, ou ela experimenta, na conversão do homem a Cristo, ela experimenta uma cura substancial. Essa é a palavra que Francis Schaeffer usa, a palavra substancial. É diferente de cura total. Não é uma cura total, é uma cura substancial. Nós temos uma cura substancial no nosso relacionamento com Deus. Isso quando nós nos convertemos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e agora tem paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, na conversão, eu experimento uma cura substancial. Na conversão também eu experimento uma cura substancial no meu coração. O meu coração, que era um coração cheio de medo, cheio de insegurança, eu buscava neste mundo satisfação, eu buscava nesse mundo segurança, eu buscava de todos os meios encontrar paz. Essa paz experimenta uma cura, essa falta de paz experimenta uma cura substancial. Porque o Senhor Jesus nos dá o seu Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo é como que rios de água viva, correndo do interior da pessoa. E Jesus disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, o crente experimenta então uma cura substancial no seu coração, dentro dele. Não é uma cura total, nós ainda temos medo, claro, ainda temos problemas emocionais. Mas, sendo crentes, nós recebemos do Senhor essa cura substancial.
Nós também recebemos uma cura substancial no nosso relacionamento com as pessoas. Como isso? Na igreja. Na igreja, no lar. A igreja existe, entre outras coisas, para que nós vivenciemos uma cura substancial nos relacionamentos uns com os outros. Um dos objetivos da igreja é isso, é fazer com que nós experimentemos um relacionamento de paz e amor uns com os outros. Amemos uns aos outros, suportemos uns aos outros, ministremos uns aos outros. Um dos objetivos da igreja é esse. E também no lar, quando o casal é crente, o casal experimenta essa cura substancial. Muitos casais vivem no inferno porque não são crentes, não conhecem a palavra de Deus. Não sabem qual é o objetivo de Deus para eles em termos do papel de cada um. E então não conseguem ver em paz. O casal crente não. O casal crente, ele tem um padrão, ele tem um modelo, ele tem algo diante dele que é a palavra de Deus, e isso capacita a viver um relacionamento substancialmente saudável. Não totalmente saudável. Eu e a Simone somos crentes, vivemos muito bem, mas não totalmente bem. Não é o céu. Eu não acordo cedo e os passarinhos cantando em volta, ali, e Branca de Neve, e nada disso, né? Não tem isso aí. Não tem isso aí. Nós temos dificuldades. Eu sempre falo para os irmãos que a Simone tem uma terrível dificuldade de perceber que eu sempre estou certo. É um defeito que ela tem. É um defeito que ela tem. Nada cura isso. Nada cura isso, acontece, não tem jeito. Mas nós experimentamos uma cura substancial por sermos crentes, então conseguimos viver bem e superar essas coisas. O crente também, os animais do crente, né, diz o livro de Provérbios, gemem menos. Os animais dos crentes gemem menos. O cristão, ele cuida do jardim que Deus criou. Ele cuida do espaço que Deus criou. A casa do crente, o jardim do crente é mais bonitinho. Ele cuida. Os animais, o cachorrinho do crente é mais gorduchinho. O gato dele é mais gorduchinho, é mais cheirosinho. Ele não judia dos animais, não faz isso. Ele tem uma consciência diferente, uma visão diferente da sua mordomia em relação às coisas que estão ao seu redor, à natureza ao seu redor. Então tudo isso acontece por quê? Porque na conversão há uma cura substancial das 5 divisões da queda. É substancial, não é completa, mas essa cura existe. Muito bem, pode tirar o slide. Se quiser deixar o slide aí, pode deixar, para ir recordando. Irmãos, vão vendo? Esse slide aparece no cadete. Eu coloquei esse slide no manual, no pequeno manual de doutrinas básicas, e tem lá, e também é usado no curso cadete, esse slidezinho, esse desenhinho aí. Muito bem, irmãos, vamos então caminhar um pouquinho aqui, durante alguns minutos, ver o que o texto fala aqui sobre o juízo de Deus contra Adão. Prestem atenção, vamos caminhar em cada porção aqui do texto. O texto fala assim, no versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Nós temos aqui mais uma vez, destacamos na semana passada, e quero dar destaque novamente a isso. Um professor meu dizia o seguinte: repetitio mater sapientia est. Professor Carlos Oswaldo, eu ouvi isso durante 5 anos, da boca dele. Repetitio mater sapientia est. O que significa? A repetição é a mãe da sabedoria. Repita. Repita, repita, até entrar na cabeça de todo mundo. Repita, repita. Então a repetição é a mãe da sabedoria. Agostinho fazia isso nos seus sermões, ele repetia. Ele no final da vida reclamou, falou assim: passei anos e anos só repetindo a mesma coisa.
e vocês cometendo os mesmos erros, ele dizia. Irritado, né? No final da vida. Mas, de qualquer modo, a repetição é a mãe da sabedoria. E o que nós temos aqui, eu quero repetir, é que o juízo de Deus tem uma base. Deus não é um déspota caprichoso que condena gratuitamente, que pune gratuitamente. Há um motivo pela punição, há um motivo que dá base à punição. E aqui nesse texto, nós aprendemos que o que deu base à punição de Adão foi o fato dele ouvir a sua mulher. Aí você vai olhar para sua esposa e falar assim, está vendo? Nunca mais vou te escutar. Irmãos, se nós olharmos para o versículo, atenção, veremos que o problema não foi ouvir a mulher em si. E aqui, nesse ponto, eu quero destacar uma aplicação, eu quero enxertar a primeira aplicação aqui. E a primeira aplicação consiste do seguinte, nós os homens, maridos, esses textos aqui têm mexido muito com família, né? Marido e mulher, esposa, sempre falando disso, porque o texto propõe isso. Nós maridos, nós temos, na verdade, que ouvir nossas esposas. Temos que escutá-las. Nós, os homens, nós temos, às vezes, uma postura um pouco orgulhosa. Está embutido em nós, isso está embutido em nós, talvez, como um próprio efeito da criação, o fato de nós não gostarmos que as mulheres mandem em nós. Nós não aceitamos isso. Não adianta. Porque isso, de alguma forma, que nós os homens não conseguimos explicar, mexe muito com a nossa honra. Mexe muito com a nossa dignidade, quando a mulher começa a pregar para nós. Quando a mulher começa a dar lição de moral para a gente. Quando a mulher começa a dar ordens para nós. Começa a nos censurar e nos corrigir. Isso, para nós, é insuportável. Não dá. Não dá. Porque não é só questão de ter razão ou não ter razão. Não é só questão de ser teimoso ou não ser teimoso. É algo inexplicável, assim como o universo das mulheres é um mistério para os homens. Da mesma forma, o universo masculino, a mente masculina é um mistério para as mulheres. E as mulheres muitas vezes não conseguem entender isso. Quando vocês, mulheres, começam a nos corrigir, dar sermão e falar, isso não mexe somente com a questão das nossas opiniões. Isso fere a nossa dignidade. Nós nos sentimos menos homens. A nossa honra é ameaçada. E uma das formas como os homens muitas vezes tentam mostrar que estão acima disso é fechando o coração e não dando ouvidos ao que a mulher falou. Bem, como é que nós podemos lidar com um problema tão sério como esse? Como é que corrige isso aí? Primeiro, as mulheres têm que ser sábias. Vocês podem falar tudo que quiserem, tudo. Mas sejam sábias no falar. Sejam mansas no falar. Usem o modelo que Pedro estabeleceu na sua primeira epístola. Espírito manso e tranquilo, que é agradável ao Senhor. É se aproximar do marido e dizer tudo o que vocês acham, tudo o que vocês creem, tudo o que vocês veem, todas as suas opiniões com brandura e docilidade. E os maridos, por sua vez, têm que deixar de ser cabeça dura e têm que escutar a mulher sabendo que Deus colocou a mulher como auxiliadora. E ser uma auxiliadora não é só lavar a louça. Isso eu posso pagar para uma empregada fazer. Esposa é mais do que isso. Esposa é mais do que a dona de casa. Esposa é mais do que a mulher que limpa o chão. Esposa é mais do que a mulher que cuida da casa e dos filhos. A esposa é uma auxiliadora, inclusive na condução dos rumos do lar.
Então nós, os homens, temos que ser inteligentes e reconhecer esse papel que Deus deu para elas e ouvi-las. Quantos absurdos, quantas tolices teriam sido evitadas se nós, os homens, tivéssemos escutado nossas esposas. E não ouvimos. Levantamos o nariz, eu sou homem nessa casa e não vou escutar porque mulher não sabe o que fala. E com isso nós desprezamos um elemento que Deus colocou na nossa vida, uma fonte de segurança e uma fonte de direção que o próprio Deus nos deu, uma bússola. Nós pegamos a bússola e jogamos fora. Para que serve então a bússola se nós não a usamos? E a mulher sábia, a mulher sensata, ela é uma bússola. Ela diz: olha, eu acho que essa direção não é a melhor. Ela é sábia no falar. Ela não ralha, ela não manda, não é um general. Ela não usa botas de uniforme. Não é assim que ela faz. Ela se aproxima do seu esposo e diz assim: querido, olha que bonito. Querido, meu amor. Eu não vou falar isso não, tem que falar. Tem que falar. Dizer: querido, meu amor, você não acha, olha que bonito, olha a diferença, você não acha que esse caminho é muito arriscado? Eu não estou me sentindo bem com isso. Eu acho que nós vamos nos arrepender. Eu acho que essa não é a direção. Eu acho que esse caminho não é o melhor. O meu coração não está em paz com isso. Você é o líder. Você faz o que tem que fazer. O que você fizer, eu vou apoiar. O que você fizer, eu estarei do seu lado. Estarei sempre do seu lado, haja o que houver. Mas eu não tenho paz em caminhar nessa direção. Não tenho. E eu gostaria que você realmente considerasse melhor isso. Porque não estou contente, não sinto o coração sereno ao ir por esse caminho. As mulheres devem fazer isso. E quando os homens ouvirem isso de sua esposa, opa, sejam inteligentes. Deus colocou essa pessoa com você como uma bússola para ajudar você. Isso não vai diminuir o seu valor pessoal. Isso não vai diminuir a sua hombridade, sua virilidade, a sua autoridade, absolutamente nada disso. Isso vai mostrar que você é um homem sábio que reconhece o papel da esposa dentro do lar. E é importante isso. A Simone muitas vezes faz isso. Muitas vezes. Algumas vezes eu vou tomar alguma decisão, olho para ela. Tipo, e aí, o que você acha? E ela me ajuda muitas vezes com essa postura que eu falei. É muito importante isso. Homens, mulheres, esposos, esposas devem desenvolver isso no seu relacionamento. E vocês verão o resultado disso. Vocês só vão comemorar o resultado disso. Só experimentarão alegria e realização com isso. Só. Porque é assim que Deus quer que seja. E o Senhor sabe a receita certa de vivermos como marido e mulher de modo correto, do modo como Ele quer. O problema de Adão não foi ouvir a mulher, ponto. Foi ouvir a mulher numa palavra que ela disse, contrariando a palavra de Deus. Esse foi o erro dele. Nesse ponto, nessa matéria, então, nós não devemos ouvir ninguém. Se alguém nos dá um conselho, e esse conselho vai contra a Sagrada Escritura, contra o que Deus diz, não importa quem seja a pessoa. Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o pastor, pode ser um santo, pode ser um anjo do céu. Se aparecer um anjo do céu e nos der um conselho,
e esse conselho contraria a palavra de Deus, a minha resposta deve ser: não, eu não vou fazer isso, porque a palavra de Deus condena isso. Você é minha esposa, você é meu pai, você é meu filho, você é meu pastor, você é um anjo, mas não vou ouvir você, porque você está me dando um conselho errado, um conselho que contraria a palavra de Deus. Nesse caso, então sim, devemos rejeitar o conselho. E foi o que Adão fez. Foi o que Adão não fez. Adão não rejeitou o conselho. O texto diz que ele atendeu à voz da mulher, e aí Deus repete a ordem para enfatizar o erro dele e realçar a importância da ordem. Deus repete a ordem. Ele quer dar ênfase à ordem, com a repetição. Então ele diz: e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Ele repete a ordem. E usa a segunda pessoa do singular: você fez isso. Ainda que ela tenha te aconselhado, você, ao seguir o conselho dela, é absolutamente responsável pelo que você fez. Ela aconselhou, é verdade, mas você ouviu e seguiu. E a responsabilidade pelo erro é sua. E por causa disso então, e aí vem o restante do juízo. Muito bem. Vamos voltar então para o texto agora. Temos essa primeira parte. Eu inseri aqui uma aplicaçãozinha para os casais. E vamos prosseguir. Lá na frente tem mais algumas aplicaçõezinhas. Vamos seguir em frente. Veja aí o que acontece. Visto que Adão fez isso, o texto diz: maldita é a terra por tua causa. Nós aprendemos no Novo Testamento que essa maldição produz gemidos na criação. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas no final eu vou falar sobre os gemidos da criação. Produz gemidos na criação. Mas o que eu quero destacar agora é que quem tem, e mais uma vez, repetition mater sapientia est, mais uma vez vou repetir, quem tem poder para amaldiçoar alguém é Deus e só Deus. A maldição que um homem pronuncia só vale alguma coisa quando Deus assina embaixo. E eu estou dizendo isso de novo, porque está cheio de crente com medo de maldição hereditária, maldição não sei das quantas, maldição que rogaram praga não sei para quem, e vivem com medo de maldição para lá e para cá. E inclusive tem até fórmula: se alguém fala uma maldição, você tem que falar está amarrado, porque você quebra a maldição. Então a pessoa fala: você não vai dar certo na vida. Você fala: está amarrado, porque a maldição já está quebrada porque você falou isso. É uma espécie de macumba evangélica que tem hoje em dia, né? Os evangélicos hoje em dia viraram todos macumbeiros, são feiticeiros. É assustador o que eles dizem por aí afora. Nada disso existe. Existem maldições, sim. Deus amaldiçoa coisas. E quando alguém pronuncia algo que porventura possa ser chamado de uma maldição, isso só funciona se Deus aprovar aquilo. Aqui é Deus quem amaldiçoa a terra. E nós veremos depois, mais adiante, nós veremos aqui o que isso produziu e as reflexões do Novo Testamento sobre esse assunto. Mas o texto diz: maldita é a terra por tua causa. Ele vai falar mais um pouquinho sobre a terra daqui a pouco. Vamos olhar o texto, e olhando o texto veremos onde isso vai chegar. Mas veja o que vem agora. Veja o que vem agora aqui. Em fadigas obterás dela o sustento. Até quando? Veja o que o texto diz. É pesado isso. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Você reclama da sua aposentadoria? Você reclama? Você está no lucro. Não tem aposentadoria aqui. Não tem. A aposentadoria é antibíblico. Trabalho para o homem é até o fim da vida. Eu vou reclamar no governo. O governo está sendo muito bonzinho com você, se ele te dá aposentadoria. É uma das tentativas de neutralizar os efeitos da queda da aposentadoria, né? A Previdência, né? O INSS.
é uma tentativa de neutralizar um pouquinho os efeitos disso. Na realidade, o juízo de Deus contra o homem é esse: você vai suar para obter sustento todos os dias da tua vida, até o final. É assim que vai ser. Velhinhos, no finzinho da vida, trabalhando. É assim que vai ser, até o final. Essa ideia que há no Brasil de aposentar com 50 anos de idade, né? Tem várias pessoas jovens aposentadas, homens novos aposentados, está errado. Aposenta, aproveita, né? Aposenta, mas continua trabalhando. Até quando? Até cair duro no chão. Cai, morreu, agora sim. Mas é essa determinação bíblica. Não há espaço na Escritura para ociosidade, nem na velhice. Vai trabalhar até o fim da sua vida. E o texto prossegue. Isso é importante. Nós vemos isso como uma determinação de Deus. Essa geração que nós temos hoje em dia, de jovens que não fazem nada, jovens que começam a trabalhar com 35 anos de idade, né, mamando na mãe até os 25, 30 anos, isso aí é absolutamente inaceitável. Os homens, eu disse na semana passada aqui sobre o dever dos moços serem homens e ter jeito de homem. Eu falei isso na semana passada. Não é somente isso. Os homens também têm que trabalhar. Tem que se dedicar com afinco ao trabalho. Tem que desenvolver atividades. Não pode viver ociosos, acordando 3 horas da tarde, o dia inteiro vendo televisão. Nada disso. Tem que trabalhar. Esse é o ideal de Deus. E trabalhar duro, e trabalhar até o fim da vida. É assim que tem que ser. A Bíblia estabelece isso. E o texto prossegue no versículo 18 dizendo: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. É interessante notar isso, porque isso mostra de que modo a maldição de Deus afetou a terra de maneira palpável. Quando nós olhamos, por exemplo, 2,15, nós vemos que Deus coloca o homem no jardim para cuidar do jardim. O texto diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso já era o trabalho dele, cuidar da terra, produzir, fazer a terra produzir não era o problema, era o cansaço, o suor do rosto que vem a ser a maldição de Deus. E o texto fala também no versículo 9, que o jardim do Éden era um lugar onde só nasciam coisas aprazíveis. Diz o texto no versículo 9, 2,9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também ele prossegue a árvore da vida e tudo mais. O jardim do Éden não produzia cardos e abrolhos. Não havia a ameaça de ferimentos no lidar com essas coisas. Mas agora, sob a maldição de Deus, o campo passa a produzir, a terra passa a produzir cardos e abrolhos. A natureza, que era para ser um lugar de prazer, se torna um lugar de tortura, de peso. É triste ver isso. A natureza era para trazer só deleite, mas agora ela traz dor, sofrimento. Eu em casa tenho plantas. Na semana mesmo fui cuidar de algumas coisas lá em casa, de uma planta chamada primavera, e eu me furei todo, furei inteiro, machuquei todo, por causa dos espinhos dela enormes. É um lembrete. Estava mexendo na árvore, tuf, lembra do texto que você está pregando. Toda hora, o lembrete ali, me furando.
Espinhos terríveis me ferindo, machucando. Coloquei uma luva, não adiantou nada, passava a luva e furava. Isso tudo é resultado dessa ação de Deus amaldiçoando a terra. É terrível ver isso. Mas o que é necessário lembrar aqui nesse ponto, e nós passamos por esse texto muitas vezes, e nós não percebemos implicações desse texto, essa produção de abrolhos, de espinhos na natureza, nós não percebemos os desdobramentos disso para aquilo que diz respeito à doutrina da nossa salvação. Nós olhamos para essas coisas e simplesmente passamos os nossos olhos. Mas quando nós nos deparamos com um texto como esse, que diz que a terra passaria a produzir essas coisas, essas pragas todas, e espinhos e tudo mais, isso deve, de alguma forma, o Espírito Santo deve fazer, especialmente aqueles que têm afinidade maior com a Escritura, deve fazer com que a nossa mente comece a ir mais adiante, seguir mais em frente. Nós temos que lembrar que os espinhos foram colocados na natureza para ferir os pecadores. Os espinhos passaram a ser produzidos para ferir o homem desobediente, para ferir o homem que desonrou a palavra de Deus, para ferir o homem que se afastou da verdade. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós só vemos um personagem sendo ferido por espinhos. Um só. Por espinhos literais. Nós aprendemos no Novo Testamento que o Senhor Jesus recebeu precisamente uma coroa de espinhos. Os espinhos foram feitos por causa de nós, para nos ferir. Mas Ele tomou o nosso lugar. E Ele foi ferido pelos espinhos que eram nossos. E nós vemos então naquela coroa uma marca do ministério substitutivo de Jesus. Os espinhos eram meus, eu mereço os espinhos. Os espinhos são para ferir os rebeldes, mas os espinhos feriram o Salvador. E por que os espinhos feriram o Salvador? Para Ele nos substituir no juízo que era devido a nós, para nos tirar do mundo de espinhos, para nos arrancar do mundo onde há espinhos e nos levar afinal para o seu reino onde não há espinhos, nos levar afinal para o seu reino que abrange uma natureza restaurada, que abrange um reinício, uma palingenesia. Ele sofreu com aqueles espinhos para me levar para o seu reino onde não há espinhos. E nós não podemos passar por esse versículo sem destacar essa verdade. Aqui está. Por que os espinhos surgiram? E nós vemos, até nisso, até no ferimento dessas coisas, nós vemos o Senhor nos substituindo. E o texto prossegue. O texto diz: e tu comerás a erva do campo. Quando nós olhamos para o capítulo 3, versículo 23, um pouquinho mais abaixo, alguns versículos apenas, os irmãos veem aí o texto dizendo: o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Adão é expulso e começa a lavrar a terra para tirar dela o sustento. E aqui nós temos mais uma lição a ser repetida. Na semana passada eu disse que o juízo de Deus é mesclado de misericórdia. E nós vemos isso novamente aqui. O juízo de Deus é mesclado de misericórdia. Adão teria sustento. Adão iria sofrer. Adão seria perfurado por espinhos. Adão iria suar. Mas ele teria sustento. Ele tiraria da terra aquilo de que ele precisaria para viver.
E é nisso, mais uma vez, que nós vemos a graça de Deus mesclada no seu juízo. A bondade de Deus misturada no seu castigo. E é importante aprendermos isso. Todos nós temos alguma parcela de autoridade. Temos alguma parcela de influência. E nós muitas vezes somos chamados a exercer a justiça. Os pais muitas vezes têm que castigar seus filhos. Os chefes, nós temos chefes aqui. Chefes em departamentos de empresas. Temos chefes empresários aqui. Temos professores aqui, pessoas que exercem autoridade, diretores nós temos aqui. São pessoas que têm debaixo de si pessoas que lhes são subordinadas. Temos várias pessoas assim aqui. E exercendo essas funções, muitas vezes, eles se veem chamados a aplicar a justiça, o castigo. É necessário muitas vezes. Não é como? Como pai, eu sou chamado a fazer isso muitas vezes. Como líder da igreja, eu sou chamado a fazer isso muitas vezes. Os pais de família aqui são chamados a fazer isso. Os chefes no seu trabalho, os mestres, professores no seu trabalho, são chamados a fazer isso. E muitas vezes temos que ser severos. E fazemos sim justiça. E não há nada de errado em fazer isso, em aplicar a justiça. Mas nós aprendemos com Deus, aqui nesse texto, que a justiça, ela sempre deve vir mesclada de bondade e compaixão. Sempre. Ela não pode ser crua, severa demais. A justiça sempre tem que ser mesclada de bondade e graça. Sempre. Quando eu era garoto, não havia remédios docinhos. Os remédios, quando eu era garoto, eram amargos. Remédios ardidos. Eu nunca esqueci o mertiolate. Nunca esqueci o mertiolate. Que ardia, né? Por isso chamava mertiolate. Você latia e uivava. Porque era terrível aquilo. Ardia demais. E os remédios dados via oral eram amargos demais. Para tomar aquilo, meus pais tinham que me pegar e eles tapavam meu nariz, porque eu ficava assim, com a boca fechada, né? Não vou tomar. Então meu pai me segurava, minha mãe tapava o meu nariz e eu tentava respirar pela orelha, não conseguia. Aí eu abria a boca para respirar. Aí jogava o remédio lá para... Meus irmãos, que sofrimento, joga, engole, fechava, engole. Que desespero. Não tinha remédio sabor morango. As crianças hoje viviam no céu. Não tinha remédio sabor morango. Quem dera, eu ia tomar tudo, alegremente, mas não era assim. Era amargo. Então o que minha mãe fazia para ajudar um pouquinho? As mamães faziam isso antigamente, né? Colocava açúcar no remédio. Não adiantava nada, mas colocava. Colocava açúcar no remédio. Então aliviava um pouquinho o amargor do remédio. Nosso Deus é assim. Esse é o nosso Deus. Ele nos dá o remédio amargo. Mas sempre Ele coloca açúcar. Sempre. Temos que aprender com Ele. Temos que ser severos muitas vezes. Com os nossos subordinados. Sermos justos e firmes. Mas como crentes que somos, sempre temos que colocar açúcar no remédio. Isso é divino. Deus é assim. Deus é assim. Temos que ser assim também. E o texto prossegue. Mais um pouquinho. Veja o que diz o texto, versículo 19. Fala assim. É o último versículo. Já estamos terminando, eu acho. Aguente as pontas aí. Diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Vejam de novo o fim da aposentadoria. Você vai suar até morrer. Não tem jeito.
E o texto diz, pois dela foste formado. Ou seja, há um realce aqui, mais uma vez, do sofrimento do trabalho, do suor do trabalho, para obter o sustento. É muito interessante notar que o homem sempre anelou pelo livramento disso, sempre. Quando os irmãos olham para o capítulo 5 de Gênesis, os irmãos veem como já bem cedo na história da humanidade, o homem começou a sonhar com o fim, começou a sonhar com a palingenesia, com o fim dos trabalhos, com o fim do sofrimento, com o fim do cansaço. Começou a sonhar com isso. Vejam o capítulo 5, o versículo 28, diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé. Noé significa descanso, ou então conforto, mas é mais descanso. Está mais ligada com a palavra que significa descanso. Esse é o significado do nome Noé, descanso. Talvez conforto também. E veja por que ele colocou o nome do filho dele de Noé. Pôs-lhe o nome de Noé dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Qual a esperança dele? Ele pensou assim, talvez, não sabemos, mas talvez ele pensou assim, tenha pensado assim: quem sabe Noé não seja o descendente de mulher, mencionado em 3,15, que vai vencer a serpente e vai nos trazer livramento. Quem sabe? Quem sabe Noé não vai ser aquele que vai nos trazer salvação? Bem, de certo modo, Noé trouxe salvação, porque ele foi o homem usado para preservar a humanidade durante o dilúvio. Mas quando nós continuamos a leitura e chegamos no capítulo 9, vejam o que diz o versículo 20. Caminhamos e chegamos no versículo 20. E veja o que acontece. Versículo 20, 9, 20. É irônico isso. O texto diz assim: sendo Noé lavrador. Não resolveu o problema. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. E, ao que tudo indica, foi o primeiro bêbado da história. Que talvez por falta de experiência, bebeu tanto vinho, ficou bêbado, causou problema para os seus filhos. Primeiro bêbado da história. O descanso não veio, passou o dilúvio, Noé nos salvou do dilúvio, mas o descanso não veio. Por que o descanso não vem? Irmãos, na semana passada eu disse aos irmãos que Deus colocou no universo, na nossa experiência, alguns post-its. Lembra que eu falei dos post-its? Os lembretinhos de Deus que Ele coloca na natureza. Você vê uma cobra rastejando, um post-it. Olha o juízo de Deus contra Satanás. Você vê um espinho, outro post-it, olha isso aqui. Maldição de Deus sobre a natureza. No suor do nosso rosto, nós temos um post-it permanente. E o que diz esse post-it? O que diz essa lembrança, esse papelzinho amarelo grudado na nossa experiência? O que ele diz? Ele diz o seguinte: as consequências do pecado nos lançam na fadiga. O pecado nos abate e nos cansa. Nós procuramos conforto no pecado, mas obtemos o contrário. Obtemos cansaço e dor e suor. E temos que lembrar disso todos os dias quando o despertador toca pela manhã.
nós temos que lembrar, eu tenho que me levantar, e tenho que trabalhar, e tenho que suar. E lembrando, quando eu vejo o suor brotando do meu rosto, eu devo lembrar, é o post-it de Deus dizendo, o pecado não traz conforto, o pecado não traz descanso, o pecado traz fadiga. E quanto mais eu viver no pecado, mais cansado será meu coração. Mais pesado será meu coração. E eu andarei debaixo de um fardo horrível. Porque é isso que o pecado produz. Foi por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Pelo pecado, pelo desvio, pelo erro. Venham, e eu vou aliviar vocês. Eu vou lhes dar perdão e restauração. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Mas o suor deve nos lembrar disso. Sempre. O pecado fadiga, oprime, cansa, machuca, fere as nossas mãos. E então o texto termina com uma nota fúnebre. Vejam que nota fúnebre. Que música você colocaria aqui nessa leitura? Que fundo musical, se você fosse um produtor de Hollywood, fazendo esta cena? Amorim, o que você faria? Fazendo essa cena num dos seus filmes. Que fundo musical você colocaria aqui? O texto diz, no finalzinho, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meus irmãos, essa sentença é a sentença mais radical da Bíblia. Somos pó. E vamos voltar ao pó. Sabem o que há aqui? Vocês conseguem imaginar o que existe aqui? O que existe aqui, na verdade, é um processo que, eu não sei como chamar isso, é um processo que retroage. Deus fez o homem do pó. Ok? Esse foi o processo da criação. Aqui nós temos o processo da criação retrocedendo. Só que retrocedendo lentamente. Você veio do pó. Agora, devagarinho, o processo da criação retroagindo, você vai voltar para o pó. Quando isso vai acontecer? É quando a gente morre, a gente começa então a virar pó. Não. Vocês já estão virando pó agora. Todos nós. O processo já começou faz muito tempo. Todos nós estamos num caminho de retorno. É o processo retroativo da criação. Todos nós já começamos a voltar para o pó. Todos nós. A medicina tem feito esforços terríveis. Tem gasto milhões para segurar esse processo. Estamos voltando para o pó, temos que fazer alguma coisa. E gastam milhões em remédios, em cirurgias, em todos os investimentos possíveis e imagináveis da medicina para interromper esse processo. Mas o processo é um processo inexorável. Ele está fazendo com que voltemos ao pó. A tecnologia dos cosméticos. Quem não quer cicatricure? Colágeno. Colágeno. E investem milhões nisso, e novas descobertas, e tudo mais, para reduzir essa marcha contrária, esse processo retroativo. Mas nada, não acredito em nada disso, é tudo tolice, é tudo mentira. A marcha continua, e é uma marcha que não para, ela é diária. Você está caminhando todos os dias, com cicatricure ou sem, para o pó. Não há como escapar disso. É assim. É fatal. E amanhã continua.
E sempre assim. Isso deve nos ensinar. Não podemos valorizar tanto a forma exterior. Não há nada mais efêmero do que a forma exterior. Tudo passará. Os rostos bonitos passarão. Eu era lindo. Isso passou. As moças que estão aqui lindas, lindas, todas elas, vai passar. Você é pó. Os moços bonitos, as moças são muito mais, é claro, né? Mas os moços vigorosos, fortes, tudo isso vai passar. Você é pó. E está voltando para o pó. E nada pode deter essa marcha terrível, fúnebre, lúgubre. Você é pó. E vai voltar ao pó. E está voltando ao pó. Nada pode impedir isso. A diferença é que essa informação fatal, essa informação radical, essa informação que nós experimentamos todos os dias, a sua realidade, a sua palpasidade, existe essa palavra? Não sei se existe essa palavra? O que é palpável? Não sei como falar isso. Mas essa natureza palpável dessa experiência de voltar para o pó, é o modo como nós reagimos a ela. Como o incrédulo reage a ela? O incrédulo diz assim: comamos e bebamos, amanhã morreremos. É por isso que o ateísmo não produz nada. O ateísmo não produz coisa alguma. Você não vê um hospital inventado por um ateu. Hospital Friedrich Nietzsche, você não vê isso. Hospital Carl Darwin. Hospital Charles Darwin, você não vê isso. O ateísmo não produz nada, coisa nenhuma. Porque a visão ateísta é essa: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O cristão é diferente. O cristão pensa assim: vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos remir o tempo, vamos trabalhar. Então os cristãos fundam hospitais, fundam a Cruz Vermelha. Quem criou as universidades onde os ateus tomaram conta? Foram os cristãos. Os cristãos criaram as universidades da Idade Média. As grandes universidades que há hoje, as maiores universidades do mundo, foram fundadas por pastores, por bispos. Agora os ateus tomaram conta. O ateísmo é assim, eles são saqueadores. Não constroem nada, só tomam o que os outros têm. Os cristãos construíram essas coisas, por quê? Porque pensam: os dias são maus, vamos remir o tempo. E mais, os cristãos pensam, como o apóstolo Paulo ensina em Romanos 13, é hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. Temos que despertar do sono e brilhar. Os cristãos pensam assim, é assim que os cristãos veem a morte. Eles olham para esse texto e dizem: então, já que voltarei para o pó, eu quero então gastar os dias da minha vida no serviço do meu rei. É assim que eu vou gastar a minha vida. Nós brincamos com uma expressão na nossa escola, no HELP. Nós brincamos com uma expressão esses dias, e entre os pastores, nós temos um grupinho de pastores aqui da igreja, e nós brincamos com isso também, e hoje na classe de novos membros brincamos com isso também. O crente, ele tem que morrer atirando. Ele morre atirando. O que significa isso? Ele é um soldado que fala: eu vou batalhar pelo meu Salvador até o fim. Eu vou morrer atirando, batalhando, vivendo para Ele, no serviço do meu rei. Eu sou feliz. E eu gastarei a minha vida nisso, no serviço do meu rei. Vou voltar ao pó, sim. Vou voltar ao pó. Mas até o último dia da minha vida, eu vou gastar no serviço do meu rei. É assim que ele vê a vida. A vida tem um sentido para ele. Ele olha para o espelho e vê o pó chegando. Ele vê o pó descendo, se instalando, desenhando suas rugas. Ele vê. Mas ele então se anima, levanta o seu rosto cansado e diz: vou prosseguir, servindo o meu mestre. Irei ao pó. Irei ao pó, sim, eu sei. Mas enquanto viver nesta vida, vou honrá-lo até o final. Eu tinha outras coisas para falar.
Mas eu sei que os irmãos estão cansados hoje. Eu também estou um pouquinho cansado. O que eu quero dizer, então, para terminar, é o seguinte. No capítulo 5, se os irmãos olharem, vão ver o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Versículo 5 do capítulo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Viveu bastante, hein? E depois? O texto diz, e morreu. Acelerou ainda mais o processo de retorno ao pó. Quando nós olhamos para Romanos 5,12, não precisa abrir agora lá, o texto diz em Romanos 5,12 que por causa de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E por isso a morte passou a todos os homens. Como é que eu posso me livrar disso? Como é que a minha vida pode ser mais do que simplesmente a concretização da sentença que diz: tu és pó e ao pó voltarás? Muito simples. O apóstolo Paulo diz que há vida após a morte. É possível viver depois de morrer. O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 52 a 55, o apóstolo Paulo fala que os mortos em Cristo um dia ressuscitarão. Ressuscitarão em corpos incorruptíveis. E desfrutarão então, na sua ressurreição, da palingenesia, da nova criação. Mas para isso, ele ensina, é necessário que o homem, antes de desfrutar da ressurreição do corpo, participe de uma ressurreição espiritual. E como participar de uma ressurreição espiritual? A palavra de Deus diz em Efésios 2:1 que os incrédulos estão mortos espiritualmente, em seus delitos e pecados. Mas diz também que quando alguém crê em Cristo e deposita nele a sua fé, a sua confiança de salvação, essa pessoa recebe vida nova em Cristo. E essa pessoa que recebe vida nova em Cristo, o Senhor diz, o apóstolo Paulo ensina, essa pessoa um dia se levantará dentre os mortos. E o Senhor lhe dará vida eterna num corpo totalmente transformado. Para os crentes, a sentença final não é: tu és pó e ao pó tornarás. Não. Ele passa por isso sim, mas ele tem uma esperança que vai além disso. Ele experimentou a vida que é em Cristo. E ele experimentará a vida invadindo novamente o seu corpo. E ele será então restaurado plenamente, fisicamente, na ressurreição dos mortos. E viverá para sempre com o Senhor. Você tem essa esperança? Você tem esperança de vida eterna? Ou para você, tudo que sobra é aquela palavrinha: tu és pó e ao pó tornarás? Há mais para você do que isso? Há mais do que tu és pó e ao pó tornarás? Ou há somente isso? Vazio, desespero, um fim sem fim. O Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Nós dissemos isso agora. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus, obrigado por esses versículos. Obrigado porque eles mostram o juízo do Senhor, mas mostram também a sua graça. E obrigado porque eles não resumem a totalidade da experiência do seu povo. Sabemos sim que somos alvos dessa sentença e caminhamos para o pó. Mas sabemos também que o Senhor enviou o seu Filho, que é a ressurreição e a vida. Sabemos disso e nós cremos nele.
Obrigado porque nossa esperança ultrapassa o que temos aqui, ultrapassa a sepultura, vai além da sepultura. Obrigado. Queremos pedir juntos por todos que estão aqui, que o Senhor faça essa fé que nutre essa esperança nascer no coração de todos aqui. Que todos, jovens, crianças, moços, velhos, adultos, todos, olhando para a sua palavra, abram o coração para que ela entre ali. Que ela, uma vez semeada, encontre no nosso coração, no coração de todos aqui, um solo preparado. Não um solo pedregoso, mas um solo arado, cuidado. E ao cair nesse solo preparado, a sua palavra frutifique. De maneira que aqueles que não têm fé no Senhor, jovens, moços, adultos, idosos, todos, recebendo a sua palavra, creiam no Salvador que dá vida, e o recebam e confiem nele, tenham viva esperança nele. Crendo nele, tenham a vida eterna e desfrutem dessa esperança desde já. Faça, ó Deus, com que a sua semente lançada brote no coração de todos. E aqueles em quem essa semente já brotou, ó Deus, dá a bênção de fazer com que as lições aprendidas nessa passagem sejam vivenciadas por nós. Pedimos isso em nome do Salvador. Amém.